Hoje vamos contar a incrível história sobre um homem chamado José e como a graça de Deus o tornou especial. Vamos mergulhar na narrativa de José no Egito e descobrir o que o tornou tão especial. José não era o único descendente de Abraão ou o único filho de Jacó, mas a graça de Deus o destacou e o separou dos outros membros da família. Jacó, o pai de José, o amava mais do que seus outros filhos. José era filho de Jacó com Raquel, a mulher por quem Jacó trabalhou 14 anos para pagar o dote para poder se casar com ela. Então Jacó fez para ele uma túnica especial, multicolorida. Isso causou ciúmes entre seus irmãos. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, o que os fez odiá-lo ainda mais. Ele disse: "Por favor, escutem os detalhes deste sonho que sonhei. Estávamos amarrando feixes de colheita no campo, e eis que meu feixe de repente ficou de pé e permaneceu em pé. E eis que os feixes de vocês ficaram ao redor do meu feixe e se inclinaram em respeito." Seus irmãos disseram a ele: "Você realmente acha que reinar sobre nós? Você realmente acha que vai nos governar como seus súditos?" Eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos. Então José teve outro sonho e o contou a seus irmãos também. Ele disse: "Veja, eu tive outro sonho. Desta vez vi 11 estrelas e o sol e a lua se curvaram em respeito a mim." Ele também contou o sonho a seu pai e a seus irmãos. Seu pai o repreendeu dizendo: "O que significa este sonho que você sonhou? Será que eu, sua mãe e seus irmãos realmente nos curvaremos até o chão em respeito a você?" No entanto, é óbvio que José era um homem disposto e verdadeiramente temente a Deus, escolhido pela graça. José era um homem de grande força interior e determinação em agradar a Deus. Os irmãos de José tramaram contra ele e o venderam como escravo a mercadores que o levaram para o Egito e disseram a Jacó que José havia sido morto por uma fera do deserto. José encontrou favor em Potifar, um oficial egípcio, e foi colocado no comando de sua casa. Mas quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, José se recusou, mantendo sua fé em Deus. Então a esposa de Potifar se sentiu rejeitada e mentiu ao seu marido, dizendo que José havia tentado seduzir ela. Injustamente acusado de um crime que não cometeu, José foi jogado na prisão, mas Deus estava com ele, e ele ganhou favor até mesmo entre os prisioneiros. 2 outros prisioneiros, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do faraó, tiveram sonhos misteriosos. José interpretou esses sonhos, prevendo a restauração do copeiro e o enforcamento do padeiro. O copeiro ficou muito grato pela interpretação do sonho e José pediu que ele não se esquecesse dele. Finalmente, o faraó teve um sonho perturbador. Eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na margem do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de uma haste 7 espigas cheias e boas, cis, e eis que 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, chamou todos os seus sábios e sacerdote, mas ninguém conseguia interpretar seu sonho. Então o copeiro lembrou-se de José e falou a Faraó que na prisão havia um homem que poderia interpretar. Então José foi chamado para interpretá-lo, revelando que o Egito experimentaria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado pela sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, encarregado de armazenar alimentos durante os anos de fartura para enfrentar a futura fome. A fome também atingiu Canaã, a terra natal de José. Seus irmãos viajaram para o Egito em busca de comida e, eventualmente, se encontraram com José, sem o reconhecerem. Eles se apresentaram diante dele, que agora ocupava uma posição de grande poder como governador. No entanto, eles não reconheceram José, pois ele havia mudado muito desde que o haviam vendido como escravo. José, por outro lado, os reconheceu imediatamente. José decidiu testar seus irmãos e verificar se eles haviam mudado e se eram sinceros.
Ele acusou-os de serem espiões e exigiu que eles trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, para provar sua história. Os irmãos de José ficaram preocupados e explicaram que tinham um pai idoso que estava muito apegado a Benjamim, o que tornava difícil trazê-lo. José então prendeu um dos irmãos como garantia de que eles voltariam com Benjamim. Ele permitiu que os outros irmãos levassem grãos para suas famílias em Canaã, mas os advertiu a trazerem Benjamim da próxima vez. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram a Jacó o que havia acontecido no Egito e a exigência de José de que trouxessem Benjamim. Inicialmente, Jacó estava relutante em permitir que Benjamim fosse com eles, pois tinha medo de perder outro filho. No entanto, devido à pressão da fome contínua, ele finalmente concordou em deixá-los levar Benjamim de volta ao Egito. Finalmente, José revelou sua verdadeira identidade e perdoou seus irmãos por seus pecados. Ele os convidou a se mudar para o Egito para escapar da fome. A história de José no Egito destaca como a graça de Deus o tornou especial. Sua fidelidade, resistência à tentação e habilidades interpretativas o elevaram ao posto de governador do Egito. Nossa lição dessa história é que, assim como José, devemos valorizar e usar os dons e graças que Deus nos dá para abençoar os outros e cumprir o propósito divino em nossas vidas. E se você chegou até aqui, deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas com grandes lições inspiradoras. Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.